Bem, meus amigos, bom dia a todos. Opa, boa tarde a todos, melhor dizendo. E nós estamos começando mais uma transmissão. Estou trazendo para vocês aqui alguns detalhes técnicos na montagem de uma placa-mãe e com a pinagem correspondente, uma forma prática de todos identificarem as conexões da forma correta para evitar possíveis transtornos e problemas ocasionados por mau uso. E eu vou jogar aqui para vocês a melhor maneira de vocês fazerem isso sem ter nenhum tipo de complicação, identificando cada tomada no canto certo, a conexão exata. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam observar é que nesse diagrama é uma placa-mãe AM3 da AMD, mas o procedimento é igual para outras plataformas, Intel ou não. Então, vemos aqui que cada placa-mãe, independente da marca, traz praticamente as mesmas especificações de conexão. É um padrão. A mudança acontece apenas nas de alto desempenho, high-end, e modelos mais elevados, super micro, que são chamadas hoje pelas plataformas paralelas por X79, X99, é a identificação padrão para as placas de vídeo, para as placas mães, Altermiter, entre outras da China, porque essas placas super micro são muito caras. Tem placas aí custando mais de 5 mil reais. Então ninguém vai comprar uma placa de 5 mil reais, 4 mil reais para montar um processador de uma geração já bem arcaica, né? Bem antiga, apesar da competência do processador, ele não traz informações adicionais para as novas tecnologias. Mas a China trouxe aí algumas placas com modificações, alterações criadas por eles mesmos, adaptando essas placas a benefícios atuais, como o SSD NVMe e o M2. Porém, isso não altera que a placa ainda é antiga, ela é nova na construção, mas com uma construção já obsoleta. E também que as atualizações de BIOS também não são aquelas coisas, porque uma placa antiga, fora de linha há década, não tem atualização de BIOS. Nenhuma outra que diga ser atualizada, na verdade é. Então, a tecnologia evolui e nós temos que evoluir junto. Novo é novo, a atualização é dada por um tempo de vida útil dentro da fabricação, e depois, quando ela sai de linha, nós não encontramos, depois de algum tempo, nós não encontramos mais atualização, apenas as informações antigas para, às vezes, regravar uma BIOS, por exemplo. Novas atualizações, nunca, é impossível. Qualquer engenheiro, técnico ou entusiasta, falando a verdade, vai confirmar isso. E também tem as modificações de BIOS feitas pelos fabricantes da China, que quando o produto dele evolui também, muda para uma outra plataforma, eles abandonam uma anterior, na maioria das vezes eles param de criar as atualizações dessas BIOS ou de placas de vídeo, por consequência de não estar mais produzindo. E as BIOS deles já são BIOS modificadas, não é a BIOS original. Então tem que ser específica. Mas nós estamos aqui para falar das conexões, que em todas as placas-mães vai seguir praticamente o mesmo processo. Como por aqui, ó, tem todas as informações de conectividade
conectividade SATA, ou 24 pinos. Essa daqui é uma conexão já fora de serviço, que era por intermédio de flex pro IDE, não vou entrar nesse detalhe. Aí os slots PCI, que no caso dessa placa aqui tem vários, mas hoje, nas melhores placas, os X16 e X8 são apenas dois. No caso, aqui tem o painel traseiro, nada disso você precisa na hora de instalar a placa-mãe, mas sim na hora de conectar o PC nos seus respectivos mouse, teclado, enfim. Aí a tela, por exemplo, que também está lá na traseira, os USBs que ficam na traseira, direto para os seus periféricos. E aqui nós temos os USBs frontais. Nós temos também aqui a parte de painel que nós conectamos todo o painel frontal, né? E aí o que acontece? Ele traz aqui, nesse campo interno ou externo, ele traz as informações das tomadas que são oriundas dessas conexões. E é só observar que ele traz lá. Se ele tem uma tomadinha, por exemplo, HD LED, ou Power SW, Reset. Então está tudo ali. É só você olhar a tomada e olhar a conexão aqui na placa-mãe, que ela vai ter nesses campos aqui. Às vezes ela traz um quadradinho aqui assim, às vezes aqui embaixo, às vezes aqui. Então ela sempre traz o diagrama e a informação nos conectores. Não tem como errar. Então, tirando que nós temos a conexão de 24 pinos aqui no ATX, a conectividade de processamento, alimentação do processador no 12 volts, que na grande maioria é 4 pinos, mas hoje eles estenderam isso aí para os 8 pinos para praticamente todas as plataformas, porque a conectividade e o desempenho são muito interligados. Se o processador hoje tem mais desempenho, ele tem mais linhas, ele tem mais consumo energético, e muitas das vezes nos processadores mais elevados, e tem mais tecnologia aplicada. Então, eles estão com 12 pinos. Porém, os mais light, aqueles i3 até o i7, se você tiver uma placa com 4 pinos, ele funciona muito bem. E se ele tiver uma placa com 8 pinos e você tiver uma fonte com 4 pinos, ele vai funcionar da mesma maneira, só que não vai liberar todo o potencial do seu processador que tenha, no caso, um processamento mais elevado, como no caso do i7. i9 não precisa nem falar, mas o i9, assim como o i7, o ideal é colocar numa placa aprimorada, uma placa mais intermediária para cima. O i9, de preferência, na linha superior, que vai do Z, né, ao H. E o AMD, não preciso falar, né, que hoje é Ryzen, é muito parecido, tanto em consumo quanto em desempenho. E os mais antigos, sem maiores detalhes. Então, tudo que você precisa fazer é observar com atenção a conectividade e a gravura do seu cabeamento, que vai te orientar tanto no pino quanto na placa, para você conectar esse pino no lugar certo. E no mais, os fãs para refrigerar essa CPU, que são aqui, por exemplo, ó, conector de 4 pinos. Aqui tem outro conector de 4 pinos, ó. Deixa eu ver. Conector de 3 pinos. Ventoinha. Conector de 4 pinos, ó.
conector de 4 pinos, aqui ó, CPU. Mas tem placas hoje com os conectores de 4 pinos para o CPU, pro CPU fan e pro cooler só do gabinete, a refrigeração de um contexto geral, e todos com a conexão de 4 pinos, sendo que hoje nós temos também os RGBs, ARGBs e as variações dele, que tem 12 volts, 5 volts, mas todos eles trazem o principal, que é a informação. É só prestar atenção, olhe com atenção todas as tomadas da fonte na hora de fazer a conexão, do gabinete, do painel para fazer a conexão, e observando sempre na própria placa-mãe. É muito, mas muito fácil fazer essas conexões. É só prestar atenção com uma lupa, e muitas das vezes para poder enxergar, porque as gravuras que tem os diagramas são muito pequenos. Então, uma pessoa para enxergar sem uma lupa tem que ter uma visão aprimorada. Não é meu caso, por exemplo. Eu não só uso óculos, como uso a lupa ou a câmera para visualizar. Com a câmera eu posso estender essa informação e ter uma visão mais ampla. No mais, eu fico por aqui. Em breve estaremos postando mais vídeos com mais informações, com montagem, e provavelmente vamos inserir algumas mostragens de desempenho em jogos e talvez até em programas de edição. Eu estou planejando ainda não sei exatamente qual vai ser, mas eu pretendo elaborar um vídeo com artigos mais completos. De forma que eu agradeço, peço a vocês aí aquele joinha, e até a próxima. Fiquem com Deus. E obrigado.